Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Em Macaíba, Rio Grande do Norte, vamos dar as chances agora para perguntar para o irmão Luiz Antônio Gomes. Irmão Luiz, boa noite. Qual é a sua pergunta, irmão? Boa noite para a igreja. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Irmão Eli, a minha pergunta é: eu passei 14 anos na igreja adventista do sétimo dia, dizimava, ofertava e guardava o sábado todo mês, todo dia. Então, a minha pergunta é sobre o dízimo e a oferta. No Velho Testamento, a Bíblia pede o dízimo. Eu queria saber se no Novo Testamento continua pedindo. Porque os pastores adventistas, quando a gente não devolve o dízimo, eles chamam a gente de ladrão. E depois, ele tira as atividades da gente da igreja, como me tirou a mim e a mais 2 irmãos que a gente pregava na igreja. E após eles dão mais disciplina de 1 ano. Isso é lícito, sim ou não? Edson, por favor. He said he was for 14 years in the Adventist church, paying tithes, giving offerings, and also keeping the Sabbath with them. And there, they say that as in the Old Testament is requested tithes, that also they requested or they charge it in the New. But he wants to know if really is requested tithes in the New Testament, because what happened was that when it's not given there, they say that you are robbing God, and that they even are going to take from you your duty. For example, he and one colleague were like maybe some kind of elder or maybe some kind of steward in the church, and because of this thing of the tithes to not be paying it accordingly, they took them out of the ministry and put them in like discipline for more than a year. So he wants to know if that what they did is right or not, and if really it's something of the New Testament to pay tithes. Irmão Rodel, você entende a pergunta, irmão Rodel? Não muito bem. Irmão Rodel? Sim, irmão Eli. Isso é a pergunta que é fact. Frequently asked question. Sim, com perguntas. É como em sites ou lugares assim que tem FAQ, né? Que é perguntas frequentemente feitas. Algo assim. Uma pergunta que muitas pessoas fazem. Pergunta é mais perguntado. Né? Irmãos, irmão Luiz, espero que eu não vai ofender você. Mas a religião adventista no início é errado, né? Que se chama em latim void ab initio. Wrong from the beginning. Errado desde o começo. Por quê? O que fundou a Adventista é uma mulher, Ellen G. White. Não é permitido por Deus uma mulher liderar a igreja verdadeira. 2:11 de 1 Timóteo. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não é permitido para a mulher
ensine nem tenha domínio sobre o homem. 95% de ensinamento dos adventistas vem da mulher Ellen G. White. Uma mulher mentirosa. Desculpa, é mentirosa. Porque ela, com os seus ajudadores, né, disse que nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar em 1843. O fim será 1843. Mas quando a profecia dela não aconteceu, ela passou a erro a Deus. O erro a Deus. Vamos, irmãos, vamos por favor. Ellen White só não podia aceitar o fato de que Cristo não retornou em 1843 ou 1844. Ela não podia admitir o seu erro. Curiosamente, William Miller o fez. Em vez disso, ela alegou que tinha uma visão de Deus, a primeira de muitas. Eu vi que o gráfico de 1843 foi direcionado pela mão de Deus e que não deve ser alterado, que as figuras estavam como ele queria, que sua mão estava sobre e encobriu um erro em alguma das figuras. Imagine, Ellen G. White, o fundador da Igreja Adventista, passou o erro a Deus. Imagine, qual mentirosa a fundadora da Igreja Adventista. Isso está no livro Escritas por Ellen G. White. Escritas Antigas, página 74, por Ellen G. White. Depois cometer erro na profecia dela, porque ela é falsa profeta, ela passou a culpa a Deus. Qual mentirosa? A fundadora desta igreja. Você pode esperar mais bom o ensinamento boa ao Ellen G. White? Não pode mais. Porque é provado que ela é uma falsa profetisa. Como Jezebel, em livro de Apocalipse. Isso é qualidade de qualidade de Ellen G. White. Uma profetisa falsa, irmão Edson. Sim. A falsa profetisa. Sim. Irmão, não me... Do not... não me odeia. Não me odeie. Não me odeie, irmãos. Está falando sobre a verdade, né? Com evidência. Vamos ler o livro dos Adventistas para provar estas coisas. Em 28 crenças, irmão Odel, deles, adventistas, nisto cremos. Irmão Edson, por favor. O espírito de profecia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diz, o dom de profecia manifestou-se ativamente no ministério de Ellen G. White, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É, fundadora Ellen G. White. Ellen G. White, fundadora da Igreja Adventista, que é proibido de ter domínio sobre o homem. Por isso, eu disse que no início, a igreja de você, onde você perdeu 14 anos, irmão Luiz, no início é errado. Como esperar mais ensinamento certo no líder que é mentiroso, mentirosa, passando a culpa dela a Deus? É mentirosa sem igual.
Isso é o cumprimento da profecia do profeta Isaías 3:12. Vamos ler. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres dominam sobre eles. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. A igreja liderada por mulheres sempre vai para a perdição, porque os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Isso aconteceu em Israel, quando Atalia, como se em português? Atalia pegou o poder de rei. Ele liderou Israel, matando todos os sementes do rei, né? filhos do rei, para ele assumir o trono. Ela fez muito mal em Israel, Atalia. Né? Em tempo do Novo Testamento, uma mulher também desviou os servos de Deus lá em Ásia, pela profetisa falsa, pelo nome Jezabel. Vamos ler 2:20 de Apocalipse. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Exemplo também para uma mulher que está tirando o poder que Deus destinou para os homens, como profetisa Jezebel, acontecendo em nosso tempo. Aqui no Brasil, tem religião aqui liderada por uma mulher também, né? Como igreja quadrangular. É fundada também por uma mulher americana, que enganou os americanos, agora está enganando os brasileiros com seus ajudadores, né? Isso é verdade. Tem mais aqui. Recentemente, aqui no Brasil, tem uma igreja que prega que aniversário do diabo é agosto. Sabe isso, irmãos? Vamos. Ninguém conversando. Pode fechar sua Bíblia. Olha para mim. Repita comigo assim: Vale do Sal. O sal queima os piores inimigos. Você vai passar no Vale do Sal, segunda-feira, dia 31 de agosto, o último dia do mês de agosto. O que as pessoas dizem? Que agosto é o mês do quê? Do quê? Desgosto. Por quê? Porque o aniversário do diabo é no mês de agosto. É engraçada, né? Imagine, aniversário do diabo é mês de agosto. Porque ela sabe. Porque ela sabe o aniversário do diabo é mês de agosto. Tem base na Bíblia. Por isso, o mês de agosto é chamado por ela mês de desgosto. Onde vem isso? Talvez ela e seus membros e seguidores estão brincando palavras. Né? Agosto é mês de desgosto, aniversário do diabo.
Isso é mentira, irmãos. Pregando o que está levantando no cérebro dela, que não está na Bíblia. Eu tenho pena aos outros brasileiros, vítimas dos enganadores por causa de falta de conhecimento nas palavras de Deus na Bíblia. Por isso, com a ajuda do Senhor, sinceramente, né, eu quero ler a vocês a Bíblia para livrar vocês nos enganos em nosso tempo. O irmão Luiz está perguntando sobre dízimo. Se você não vai pagar dízimo, você é acusado como ladrão. Isso é verdade? Isso é mentira dos adventistas. E todos os pastores que agora estão pedindo dízimo. Por quê? Vamos ler 7:5 de Hebreus. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos. Quem tem poder de tomar dízimos do povo? Os sacerdotes levitas, filhos de Levi, que recebem sacerdócio, têm ordem, segundo a lei da Moisés, de tomar os dízimos do povo. De quem? De seus irmãos, dos israelitas. Ainda que estas também tenham saído dos lombos de Abraão, porque Levi saiu nos lombos de Abraão. Os israelitas, membros da tribo de Levi e outras tribos em Israel, porque há 12 tribos em Israel. Eles devem pagar dízimo aos sacerdotes levitas, de acordo com a lei da Moisés. Mas, irmão Luiz, por favor, prestar atenção. Ouça a palavra do apóstolo Paulo, 13:39 de Atos. Vamos ler. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Claro, né? No tempo cristão, mesmo que a lei de Moisés está em força, efeito, nos dias passados dos israelitas, quando vem o tempo cristão, o apóstolo Paulo declarou entre os cristãos, por meio dele, por meio de Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Por quê? A lei de Moisés, the efficacy of the law of Moses. A eficácia da lei de Moisés? Somente até João. Além do tempo de João, não existe mais o poder da lei de Moisés. 16 de Lucas. Irmãos, vamos ler. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. A lei da Moisés, incluindo o dízimo, incluindo os sacerdotes levitas,
viguraram até João Batista. Desde então, é anunciado o Evangelho do Reino de Deus. A lei de Moisés não é o Evangelho. O Evangelho não é debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés expirou. Né? Irmão, você está comendo alimentação latado em lata. Ler primeiro o vencimento, validade. Sim. Depois a validade tem perigo. Por isso é proibido. Né? Nosso restaurante aqui em Florianópolis é frequentemente inspected. É inspecionado? Inspecionado, porque somos estrangeiros, né? Tem muitas denúncias contra nós. Por isso, cada vez, os, como se chama? Os vigilantes vai entrar, ele está com, they always check the validity of the food. Eles sempre checam a validade da comida. É. Graças a Deus, nossa comida não é expirada. Né? Mas a Igreja Adventista, os ensinamentos é expirado, chegou o vencimento como em boleto. É? Chegou o vencimento, não é... Você entende o que eu quero dizer, irmãos, né? Por isso, o ensinamento do dízimo expirou. Não tem mais dízimo no Novo Testamento. A lei e os profetas viguraram até João. Desde então é anunciado o Evangelho. O que está no Evangelho? Dízimo? Vamos ler. 9:7 de 2 Coríntios. Cada contribua segundo propôs no seu coração. Dízimo? Não. Não. É claro, né? Cada contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Como dá? Qual é a maneira para dar? De acordo com o Evangelho. 2 Coríntios 8:3, vamos ler. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. É claro, deram voluntariamente. Isso é o ensinamento do Evangelho. Contribuir, dar, desde coração. Né? Voluntariamente, não é dízimo. Não é dízimo. O ensinamento do Evangelho não é dízimo. Porque o dízimo é instruído aos que saíram nos lombos de Abraão. É. Os brasileiros saíram nos lombos de Abraão ou nos lombos de Ferdinand Magellan? Irmãos, irmãos brasileiros, o dízimo é para os que saíram nos lombos de Abraão e o coletor dos dízimos é como levitas, sacerdotes, saíram também nos lombos de Abraão. Mas, quando veio nosso Senhor Jesus Cristo, o que é claro, 9:12 de Hebreus, vamos ler. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também
mudança da lei. Amém. Claro. Ler a Bíblia, irmãos, ler. Para Ellen G. White não pode enganar mais vocês, brasileiros. Imagine americana que vem do inferno, vai enganar os brasileiros. Você concorda? Não, não deve ser como isso. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Claro, né? Cristo mudou o sacerdócio levita. Ele mudou o sacerdócio. Ele mudou também a lei. Ele mudou também a lei. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Os adventistas, você ensina a mudança? Não. Você quer permanecer no dízimo, porque dízimo é dinheiro certo. Mas no Novo Testamento não tem certeza para o pastor, porque os membros da verdadeira igreja no primeiro século vai contribuir de acordo com a sua própria vontade. E ninguém vai acusar você como ladrão. Porque a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza nem por constrangimento. Porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Isso é o ensinamento da verdadeira igreja na Bíblia. Quem vai dizer a você: irmão Luiz, você é ladrão, porque você reduziu o dízimo. Você deu somente 9%. Deve ser 10%. Mas, quando está debatendo a um pastor dos sabadistas ou adventistas, eu disse: irmão, se você vai reduzir a 10%, você peca? Eu pergunto: você será culpado como ladrão porque deve dar plenamente o dízimo? Perguntei outro: mas se eu quero dar 20%, pode? Pode, ele disse. É mentiroso? Por que mentiroso? 12:32 de Deuteronômio. Vamos ler. Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Se dízimo, menos pouco, você é ladrão. Fazer isso, acrescentar isso para dízimo dobrado. Bom. Você é santo. Qual é o motivo? O motivo é seu dinheiro? Por que dobrar? Quando a palavra de Deus é: tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Amém. Agora, não pode diminuir, mas pode acrescentar. Se o Deus é interessado em dinheiro, é muito óbvio. Se o Deus é interessado em dinheiro. Por isso, irmão Luiz, fazer preparação para a sua vida. Você agora é velho como eu. Fazer preparação. Sair nos adventistas, porque você vai para o inferno, se você vai permanecer lá. Entendeu, irmão Luiz? Entendi. Não é ofendido, irmão Luiz? Bem entendido.
Não é bravo comigo? Não. Graças a Deus, Deus abençoe, irmão. Eu agradeço a Deus. Ele tem mandado o irmão Eli aqui no Brasil para tirar a cegueira dos nossos olhos e deixar a gente com a verdade escrita pela Bíblia. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.